António Barreto, uma figura conhecida da política portuguesa pela sua militância à esquerda e uma vida política significativa do ponto de vista da sua militância, inclusive estive a investigar, esteve desde 63 até 1970 no PCP, de 74 até 86 no Partido Socialista, e é uma figura que depois não se envolveu, segundo sei, em mais nenhum partido, posso estar enganado, foi a breve pesquisa que fiz, e que falou um bocadinho sobre a questão da própria substituição populacional. É verdade, parece que há figuras afetas à esquerda portuguesa que começam a falar de um assunto que é cada vez mais evidente. Os portugueses estão a tornar-se estrangeiros na sua própria casa e é um mau negócio enviar portugueses formados com grandes capacidades e com uma boa capacidade de produção para fora, quando importamos massivamente pessoas sem estudos, sem essas capacidades para uma mão de obra que envolva, enfim, coisas mais primárias, digamos assim, que pode ser não só a causa do dumping salarial e que frequentemente está a ser, mas está a ser também um entrave à modernização. Foi o que aconteceu, por exemplo, na apanha da fruta em alguns países nórdicos, em que se automatizaram alguns processos, as empresas continuaram a fazer dinheiro e não foi preciso uma invasão para apanhar fruta. Mas enfim, é um exemplo, não vou entrar muito por aqui. Vamos ouvir António Barreto, que eu acho que está isento de qualquer possibilidade de se apelidar de fascista, e vamos ouvir. Portugal deixou ir embora 1 milhão de pessoas com as quais tinha dispendido recursos, escola, formação profissional, formação técnica, formação científica, formação de capital social, foi embora. E foram substituídos por 1,5 milhão de pessoas de 10 culturas diferentes, sem o mesmo tipo de capital social, profissional, técnico, tecnológico capaz. Pelo contrário, vieram muito mais. Nós, como entidade, ficamos a perder neste negócio. Sim. Em capital social, em capital... A transformação da economia portuguesa e das empresas portuguesas foi muito mais lenta e muito mais vagarosa do que seria de outra maneira. Até porque a imigração trouxe o drama, a chaga do salário baixo, do salário reduzidíssimo, sem direitos, o que é um incentivo a muitas empresas manterem o atraso que têm. Ora, é muito difícil em Portugal discutir o que quer que seja sobre a imigração. E portanto, estamos a falar de uma figura que acaba de dizer abertamente, e é uma figura tendencialmente associada à esquerda, aliás, bastante associada à esquerda. Bem sei que esteve no PCP há mais de 50 anos, portanto estamos em 2026, há mais de 50 anos, portanto o seu último ano de militância foi em 1970, o que significa que foi há 36 anos atrás o seu último ano de militância no PCP. Por outro lado, foi em 86 o seu último ano de militância no Partido Socialista. Acho que é uma figura que dificilmente alguém poderá apelidar de fascista. E o que é que ele diz? Acabámos de substituir 1 milhão de pessoas, nem todas, mas uma boa parte dessas pessoas qualificadas, com grandes capacidades, na qual foi investido dinheiro e poderiam estar a dar grandes frutos ao país. Aliás, eu ontem, se não me falha a memória, fiz um vídeo em relação aos descontos que os portugueses fazem comparativamente e proporcionalmente comparados aos dos imigrantes não ocidentais, e vemos que os portugueses contribuem 97% mais do que um imigrante não ocidental, o que na prática significa, isto em termos abstratos, significa que um português, basicamente em termos de descontos em média, comparado proporcionalmente, contribui, enfim, por 2 imigrantes não ocidentais na prática. Portanto, é uma comparação que eu acho que pode ser facilmente feita. António Barreto, como figura de esquerda, analisa isto de um ponto de vista meramente aritmético, não está a falar de questões de identidade, que tanto me dizem a mim e a outras pessoas que falam sobre a questão da imigração, mas está apenas a fazer uma comparação aritmética, e a comparação é fácil de perceber. Temos em Portugal, e recebemos nos últimos 10 anos em concreto, de uma forma mais intensa, um conjunto de pessoas não qualificadas que vêm fazer trabalhos por salários semi-escravos, que trouxeram uma pressão enorme no mercado da habitação, que trouxeram o dumping salarial, que de certa forma a presença destas pessoas em determinados mercados não só pressiona os salários para baixo, como também, e em última instância, impede ou não favorece o florescimento das empresas, nomeadamente através da inovação, que poderia facilmente ser um caminho a ser feito, mas mesmo partindo do pressuposto que não haveria inovação para determinados postos de trabalho, seguramente que haveria muitos portugueses que foram lá para fora, que continuam a fazer estes trabalhos, que têm empresas de construção civil, que têm restaurantes abertos, etc. Os portugueses são uma parte significativa
da população no Luxemburgo e fazem estes trabalhos na Suíça, na Suécia, na França, etc. Portanto, os portugueses não têm medo de partir as unhas a trabalhar, estão a fazê-lo lá fora, ganham 3 ou 4 vezes o salário que ganham em Portugal e adivinhe-se o que é que acontece na prática. O que acontece é que os políticos e demagogos portugueses insistem que os portugueses, que os tugas são os mandriões, não querem trabalhar, têm medo de partir as unhas, ganharam um espírito burguês que não é propriamente familiar ao povo português, mas aparentemente há uma insistência da classe política dominante em acusar o povo português de ter assumido uma espécie de espírito burguês que os impede de trabalhar. É um disparate completo, está a acontecer em todo o lado, os portugueses sempre o fizeram, mas temos essas pessoas para trabalhar disponíveis, só o faziam era por salários mais elevados, e temos os portugueses formados a dar frutos e a dar cartas nas mais variadas indústrias por esse mundo fora. E, portanto, de um ponto de vista meramente aritmético, quando comparado o investimento feito em jovens portugueses e a sua saída, há 2 anos atrás saíram 60, 70 mil jovens nacionais, o que é um absurdo para um país de 10 milhões, proporcionalmente é das maiores taxas de exportações de jovens portugueses, é um disparate completo que foi impulsionado por políticas socialistas. E António Barreto, que é uma figura de esquerda, vamos dizer de centro-esquerda, que agora bem sei que se tem aproximado a comentários mais críticos da imigração, é um homem que faz uma comparação aritmética muito simples. Era melhor termos os nossos, que têm uma cultura que é como a nossa, adivinha, porque são parte da comunidade nacional, não causariam tensões sociais, teriam grandes frutos a dar no mercado de trabalho e não precisaríamos de importar pessoas com 10, 15 culturas diferentes. Em última instância, terminando este vídeo, uma coisa que não é notada, mas que é feito ali um apontamentozinho que permite entender que António Barreto também tem esse incómodo, que é as pessoas de 10 e de 15 culturas diferentes. Ou seja, há uma tensão evidente na substituição populacional que está em curso nas culturas antagónicas à nossa. Isso tem-se demonstrado nas mais variadas esferas. Falo, por exemplo, até recentemente, no Natal, portanto, recentemente já foi há 6 meses, já não foi assim tão recentemente. Mas apesar de tudo, há 6 meses atrás, havia alguns mercados que foram apelidados de mercados de inverno e houve líderes políticos e até responsáveis nas escolas que se sentiram obrigados a chamar mercado de inverno um mercado de Natal para não criar tensões sociais. Relembro que Carlos Moedas achou ofensivo e achou que poderia ser um foco de tensões sociais a possibilidade de se consumir carne de porco na zona do Martim Moniz. E, portanto, pessoas que vêm para um país e adaptam a zona para onde vêm à sua imagem e ao país de onde vieram, não estão a adaptar-se ao país, estão a colonizar o país. E obviamente que quando as pessoas são trazidas em massa, essa colonização acontece. A assimilação é possível, mas é a assimilação do indivíduo. Uma pessoa que vem para uma comunidade que não lhe pertence, que sabe que é um convidado e que o país não é seu, chega e tenta aprender a língua, tenta se adaptar, arranjar um posto de trabalho, etc. Indivíduos é possível integrar, mas também não são todos os indivíduos. Há indivíduos que não estão disponíveis a abdicar de determinadas normas que são comuns no seu país de origem e por isso tendencialmente serão menos assimiláveis. É muito mais fácil assimilar um espanhol do que uma pessoa da Índia ou do Bangladesh, isso é relativamente evidente. Mas, dizendo isto, não é só a conta aritmética que António Barreto faz, é também a descaracterização nacional, a substituição do povo português, porque estamos a ser substituídos e somos estrangeiros na nossa própria casa há muito tempo. Isto tem que ser revertido, os nossos têm que ser trazidos de volta e estas pessoas têm que ser repatriadas em massa. E eu bem sei que há pessoas que andam com derrotismos e custa-me que isso aconteça. Ouvir pessoas, muitas vezes até lá fora, artigos que leio de pessoas derrotadas que dizem não, isto já é impossível, já não há nada a fazer. Há coisas a fazer. E deixem-me que vos diga, e é importante que isto seja dito, a história está cheia de impossibilidades que hoje tomamos como garantidas. E posso-vos dizer que se houver vontade política e tivermos uma oportunidade, este processo de repatriamentos em massa vai ser feito e traremos os nossos de volta e voltaremos a ter uma boa política de natalidade. Daqui a 10, 20, 30 anos, vamos olhar para este período histórico e dizer ainda bem que tentámos, porque havia esperança e posso-vos garantir que há esperança e temos capacidade de o fazer. E portanto era isto que eu tinha para partilhar, fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais do MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.